A gente conversa a partir de agora com o deputado Tião Medeiros, do Progressistas do Paraná. Ele é dos representantes da bancada do agronegócio lá no Congresso Nacional. E há uma mobilização em nível nacional para que o projeto de lei que ratifica imóveis em áreas de fronteira possa ser aprovado o mais rápido possível, porque o relógio está passando, né, deputado? Bem-vindo. Obrigado, é verdade. Esse é um problema que alcança aí boa parte do território nacional, quase 15% do país estão dentro da faixa de fronteira delimitada do limite da divisão do nosso país a 150 quilômetros para dentro do território. Por isso, pega do Rio Grande do Sul até o Amapá. Então, assim, a maior parte dos estados tem fronteira. E por essa razão são muitas propriedades, milhões inclusive. E havia um prazo original de que essas pessoas que tivessem posse e também títulos definitivos, propriedades já escrituradas, mas que fossem de origem dos estados, precisavam ratificar esses imóveis até outubro desse ano. Esse é o prazo original, até 15 de outubro. E tem muita gente que não conseguiu fazer por uma série de razões. Primeiro que, como não há uma clareza no fluxo cartorial, cada estado faz uma exigência diferente um do outro. Então, alguns estados pedem coisas diferentes do outros, cartórios. Então, existe, primeiro, uma confusão muito grande. Segundo, essa confusão traz demora, falta de clareza, disputas judiciais, tem uma série de questões sucessórias, quando a propriedade está em inventário, são cláusulas suspensivas que geram problemas na ratificação. Então, qual é a nossa ideia? Primeiro, alongar o prazo, porque a gente precisa de profissionais para fazer o georreferenciamento, fazer o CAR, o Cadastro Ambiental Rural da propriedade. Então, são muitas exigências, e todas elas somadas têm custos, claro, e isso demora para que o produtor consiga viabilizar isso. Por isso, primeiro, como eu disse, alongar o prazo, 5 anos a mais, então até 2030, para que ele tenha um pouco mais de fôlego para resolver tudo isso. E segundo, votar também a definição do que é exigido por lei. O que é que precisa ter? Quais são esses documentos? Uma padronização. Padronização, uniformizar para todo o nosso território, para que todos tenham clareza do que precisa apresentar nos cartórios e que cada um não venha fazendo exigências e pedidos diferentes. Então, é da segurança jurídica. Afinal de contas, a lei e a regra, elas existem para isso, para trazer clareza, padrão, comportamento uniforme para todo mundo, inclusive prevendo os casos de inventário, de disputa judicial, as cláusulas suspensivas desse cumprimento, quando tem brigas, disputas, coisas que vão atrasando o cumprimento das obrigações. O senhor acredita, com a experiência que tem, que há tempo hábil para votar essa proposta até 15 de outubro? Me parece que a FPA está tentando aí votar um requerimento de urgência. Exatamente. É isso, porque quando a gente aprova um regime de urgência, você fura a fila tradicional daqueles milhares de projetos que estão tramitando e pode ir direto a plenário. Então é uma saída regimental muito usada e muito apropriada. E nesse caso mais ainda, porque a gente precisa sim aprovar o regime de urgência e levar a plenário o quanto antes, porque após a aprovação ainda tem que ser submetido à sanção presidencial ou veto. E trabalhar com a ideia do pior cenário, que se houver o veto, ele volta e a gente tem que derrubar o veto ainda lá na frente. Mas claro que se houver a sanção do presidente da República, aí sim nasce a lei e resolve esse problema o quanto antes. Hoje os senhores têm uma maioria entre os parlamentares, deputados e senadores? Sim, tem maioria. Tanto que na Câmara a gente já aprovou o projeto 4467, que trata sobre isso, que aliás é de minha autoria, sou eu o autor, que lá no Senado ele ainda não passou. E aí a gente achou por bem aprovar agora na Câmara o do senador Nelson Trade, do Mato Grosso do Sul, que trata única e exclusivamente do prazo, do alongamento desse prazo. E aí depois vota com mais calma o meu, que está lá no Senado, para poder aprovar essa questão do fluxo documental, cartorial e padronização de documentos. Para fechar, deputado Tião Medeiros, vamos fazer um recorte para o estado do senhor. É um dos 11 estados que tem interesse nessa ratificação dessas propriedades rurais nas fronteiras? Perfeitamente. O Paraná tem fronteira e divisas com o Paraguai e com a Argentina. E por essa razão a gente tem a regra da faixa de fronteira. Pega muitos imóveis ali no oeste do Paraná e também no sudoeste do Paraná. Regiões de muita produção, regiões muito desenvolvidas na agricultura, pessoas que dependem das propriedades. E por isso nós, como paranaenses, também sofremos diretamente a preocupação de resolver esse problema e dar clareza, resolver definitivamente, para que o produtor não sofra com isso. Então, é do Paraná também essa preocupação. Deputado Tião Medeiros, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, sucesso. Obrigado, eu que agradeço, sempre à disposição.